Olá, sejam todos muito bem-vindos à revisão de véspera para PGM Vitória aqui no Aprovação PGE. Mas antes de começarmos, deixa eu dar um recado especial. No dia 14 de outubro, 14/10, isso mesmo, nós apresentaremos o nosso acesso total Procuradorias aqui no nosso YouTube. E quem estiver conosco terá um desconto especial. Então não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição desta aula e você se inscreverá na lista VIP. E agora, uma boa revisão para PGM Vitória. Salve, salve, galera! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha, de Direito Tributário, e eu tô aqui para tentar encontrar uns pontos importantes para a sua prova de procuradoria aí do município de Vitória. Pessoal, eu queria agradecer a vocês o carinho, agradecer a atenção e a confiança por estarem aqui assistindo essa revisão. Eu fico muito feliz. Galera de PGM Vitória, tenham certeza que eu vou aqui me dedicar a abordar a maior quantidade de pontos possível para a sua prova de PGM. Bom, sem mais delongas, é um prazer estar com vocês e a gente começa do começo, porque há pontos no direito tributário que merecem nossa atenção máxima. E a gente começa rapidamente lá por baixo, lá pelo CTN, para lembrar alguns tópicos que você jamais pode esquecer numa prova de concurso. Primeiro, é importante lembrar que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituída em lei, não é sanção por ato ilícito e é cobrado por atividade administrativa expressamente vinculada. Olha que interessante, né? Ou seja, o tributo ele não se confunde com o imposto. O imposto é só uma das espécies do gênero tributo. Então é importantíssimo lembrar que o conceito de tributo ele pode ser questão de prova em diversas nuances. Primeiro ponto relevante, tributo é prestação pecuniária. Significa dizer que o tributo tem que ser pago em dinheiro. E o próprio artigo 3º diz que é em moeda ou valor que nela possa se exprimir. O CTN, no artigo 162, fala que é possível o pagamento do tributo em dinheiro, cheque, estampilha ou outro meio mecânico. Lembrando que o CTN é da década de 60. Então, quando ele fala em meio mecânico, ele está falando da década de 60. Não se esqueçam disso. É óbvio, gente, que hoje isso não existe mais. Né? Quando a gente fala na criação, na cobrança, né, do tributo, no pagamento do tributo, a gente paga em débito automático, a pagar no Pix, mas efetivamente o código está prevendo, a gente tem que usar aquilo que o código diz, né? E como forma de pagamento de tributo, o artigo 156 do CTN, quando ele traz as causas de extinção do crédito tributário, ele prevê a dação em pagamento de bens imóveis lá no inciso 11. É importante lembrar que o STF, no julgamento da ADI 1917, entendeu que a administração pública só pode contratar bens e serviços pelo princípio da licitação. Significa dizer que não é possível que haja a cobrança do tributo, o pagamento do tributo por bens móveis. Por quê? Porque a administração pública só contrata bens e serviços pelo rito da licitação, sendo cabível somente a dação em pagamento de bens imóveis, nos termos do artigo 156, inciso 11. E esse entendimento foi adotado na ADI 1917 do Distrito Federal. Mas cuidado que existe uma exceção e você precisa saber essa exceção. Essa exceção foi definida pelo STF no julgamento da ADI 2405 do Rio Grande do Sul, e na ADI 2405 do Rio Grande do Sul ficou firmado o entendimento no sentido de que, olha, bens móveis de fato não é possível se houver a violação da lei de licitações. Entretanto, é possível o pagamento com bens móveis desde que o ente federado preveja por lei própria e não haja a violação da ADI 1917. No caso concreto, a lei do Rio Grande do Sul previa a possibilidade de pagamento do tributo por meio de precatório. Então, o STF entendeu que era possível. O Gabriel não entendia a distinção. É fácil. Na ADI 1917, não cabe dação em pagamento de tributo por bens móveis por violar o rito da licitação. Na ADI 2405 isso é reforçado, mas é dito o seguinte: é possível que o ente federado regulamente, prevendo a dação em pagamento de bens móveis como causa de extinção do crédito tributário, é possível que isso aconteça, tá? Desde que não viole a lei de licitações.
Então pode a administração pública receber como pagamento de tributo uma obra de arte, por exemplo, que não está sujeita à regra de licitações, desde que haja lei do ente federado autorizando, tá? Então é tributo de prestação pecuniária, em moeda, tributo é compulsório, isso está no artigo 113 do CTN, e lá no artigo 113 você vai encontrar que a obrigação tributária decorre da lei, a obrigação tributária decorre exclusivamente da lei, significa dizer que somente a lei pode definir a obrigação tributária, mas muito cuidado, a obrigação tributária ela pode ser principal, artigo 113, parágrafo 1º do CTN, ou acessória, artigo 113, parágrafo 2º do CTN. A obrigação principal, ela só decorre da lei e é uma obrigação de dar dinheiro ao fisco. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo, é idêntica para todos os tributos. Já a obrigação acessória consiste em uma obrigação de fazer ou não fazer. Obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação acessória, ela é de fato uma obrigação que efetivamente pode ser definida na legislação tributária. E é importante lembrar que legislação não é sinônimo de lei. Legislação é gênero, lei é espécie, artigo 96 do CTN. A legislação tributária, ela abrange a lei, mas também abrange o tratado, as normas complementares, etc. Então, a obrigação acessória, ela não precisa de lei, consiste numa obrigação de fazer ou não fazer. Exemplo bobo, imposto de renda. Né? A obrigação principal é pagar o imposto de renda, a acessória é declarar. Declarar. Tranquilo, gente? Belezinha? Legal. Então a gente já tem obrigação principal, já tem obrigação acessória, e aí a gente avança para entender que o descumprimento da obrigação acessória faz com que haja uma multa. Essa multa tem que estar prevista em lei, tá? A obrigação acessória não precisa de lei, mas a multa tem que estar prevista em lei, artigo 97, inciso 5 do CTN. E o mais interessante é que aqui a obrigação acessória ela se converte em principal quando descumprida. A obrigação acessória se converte em obrigação principal quando descumprida. Significa dizer que quando você deixa, por exemplo, de declarar o seu imposto de renda, você recebe uma multa. E multa é obrigação de pagar, multa é obrigação de dar dinheiro ao fisco. Portanto, é uma obrigação principal e não uma obrigação acessória. Então, muito cuidado, que aqui a obrigação acessória ela não segue a principal, não. Ela se converte em principal. E é importante lembrar também que a obrigação acessória ela vai existir independentemente da existência da obrigação principal. Ou seja, não interessa se a obrigação principal existe ou não. O templo religioso, por exemplo, ele é imune, mas ele não tem que pagar imposto de renda, mas ele tem que ter os livros fiscais, ele tem que ter as obrigações acessórias em dia. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, grifo 113 que ele é importante, tá? Volta pro terceiro. Prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Instituído em lei, o tributo só pode ser criado por lei, é o princípio da legalidade, senhoras e senhores. O princípio da legalidade está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. E muito cuidado, porque a legalidade, de acordo com o STF, ela permite que o tributo seja criado por lei ou medida provisória, tá? Lei ou MP, porque a medida provisória tem força de lei. A MP tem força de lei. Então, muito cuidado com isso. A medida provisória ela tem força de lei, portanto, a medida provisória pode criar tributos, pode fazer tudo aquilo que a lei ordinária pode e não pode invadir a reserva de lei complementar, tá? Não pode haver a invasão da reserva de lei complementar pela medida provisória. Então, assuntos reservados à lei complementar não podem ser tratados por MP. Vamos aproveitar o gancho? Anota aí. Não são muitos assuntos reservados à lei complementar, não. Pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Primeiro, as normas gerais de direito tributário são reservadas à lei complementar. Artigo 146, inciso 3 da Constituição. 146, inciso 3 da Constituição, as normas gerais de direito tributário estão reservadas à lei complementar. Beleza? Maravilha. Segunda reserva de lei complementar, empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição.
o empréstimo compulsório que é de competência exclusiva da nossa querida União Federal, somente pode ser instituído por lei complementar, beleza? Terceira reserva. Imposto sobre grandes fortunas é o imposto de competência da União previsto no artigo 153, inciso 7. 153, inciso 7 da Constituição. O imposto sobre grandes fortunas somente pode ser criado pela União e por lei complementar. Quarta reserva. Artigo 153, inciso 8º. 153, inciso 8º da Constituição, o imposto seletivo. O imposto seletivo que efetivamente é trazido para o direito tributário pela reforma tributária. O imposto seletivo efetivamente somente pode ser instituído por lei complementar, beleza? Já temos 4 reservas, hein, senhoras e senhores? 4 reservas, hein? Nós temos a quinta reserva, artigo 156, azão da Constituição. 156, azão da Constituição. Lei complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir ICMS e ISS. IBS vai substituir esses 2 impostos que existem no Brasil hoje. Esse IBS só pode ser criado por lei complementar, beleza? Artigo 156, azão da Constituição, após a emenda constitucional 132. Então, olha só que legal, hein? Normas gerais, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto seletivo e IBS, beleza? E mais, além disso, nós temos a reserva de lei complementar prevista no artigo 154, inciso 1, que é a reserva de lei complementar para o exercício da competência residual em matéria tributária. Em matéria tributária, a reserva de lei complementar para a competência residual é muito relevante, porque lá no direito administrativo, quando você fala de competência residual, ela é dos estados e ela é exercida por lei ordinária. Aqui no direito tributário, não. Aqui no direito tributário, a competência residual ela é da União e ela é exercida por lei complementar. Então, competência residual dos estados, ela é por lei ordinária, ok? E é para o direito administrativo. No direito tributário, a competência residual é da União e é exercida por lei complementar, artigo 154, inciso 1 da Constituição. Então lembre-se, quando o artigo 3º fala em tributo que deve ser criado por lei, o 150, inciso 1 da Constituição fala do princípio da legalidade, a abrangência da medida provisória. A medida provisória está abrangida por essa reserva, não se esqueçam disso. Belezinha, galera? Show de bola? E também há exceções ao princípio da legalidade. Essas exceções elas estão espalhadas pela Constituição, mas é importante que você dê uma lida, né? No 153, parágrafo 1º da Constituição, 153, parágrafo 1º da Constituição, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição, e 155, parágrafo 4º, inciso 4, também da Constituição. Também da Constituição. Esses dispositivos são muito importantes no tocante à exceção ao princípio da legalidade. E tem mais um detalhe, que é esse eu queria falar especificamente, que é o novo 156, bati no microfone aqui, é o novo 156, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Porque isso afeta direto a lógica da municipalidade, tá? Então, o que acontece? No novo 156, parágrafo 1º, inciso 3, você vai encontrar que o IPTU ele pode ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, tá? Conforme critérios estabelecidos por lei municipal. Então, aqui nós temos uma exceção à legalidade muito importante, porque a base de cálculo do IPTU pode ser atualizada por ato do Poder Executivo, de acordo com os critérios da lei municipal. Então, a lei municipal prevê os critérios e o Executivo pode atualizar a base de cálculo do IPTU. Artigo 156, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 132, que é a reforma tributária. Ok? Belezinha? Fácil? Show de bola! Respira fundo e vamos embora que tem mais revisão. Bora para o artigo 3º.
lá no artigo 3º, a gente já falou que o tributo à prestação pecuniária é compulsória em moeda instituída em lei, não é sanção por ato ilícito. O tributo não é uma sanção, apesar de parecer, o tributo não é uma punição. Lembrem-se, jamais pode ser criado um tributo cujo fato gerador é um ato ilícito. Não pode ser criado um imposto sobre corrupção, não pode ser criado um imposto sobre as drogas. Olha só, preste atenção, não pode. Se for legalizado, pode, mas não pode haver um tributo sobre um ilícito, tá? Ah, Gabriel, mas se ao praticar um ilícito eu ofiro renda, eu tenho que pagar imposto de renda? Claro que tem. Aí é o famoso princípio do pecunia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Significa dizer o que, senhoras e senhores? Significa dizer que efetivamente, se você aufere renda ao praticar um ilícito, o imposto de renda vai ser devido, né? Se você auferir renda ao praticar um ilícito, o imposto de renda será devido e você não tem como evitar essa incidência, porque o fato gerador foi praticado. Não é a cobrança de um tributo sobre um ilícito, é sobre a renda. Ah, não importa se a renda é ilícita, mas você auferiu renda, então o imposto vai ser devido. Pecúnia non olet, tá? Então a prestação pecuniária é compulsória em moeda instituída em lei, não é sanção por ato ilícito, é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, expressamente vinculada. Isso está no artigo 142 do CTN, que traz o lançamento. O que é o lançamento, senhoras e senhores? Lançamento é o procedimento administrativo que vai apurar o tributo devido. É uma atividade privativa da autoridade fiscal. Só quem pode praticar o lançamento é a autoridade fiscal. E o lançamento vai, então, apurar a obrigação tributária, declarar a sua existência e constituir o crédito tributário. Ou seja, o lançamento declara a existência da obrigação e constitui o crédito. Beleza, galera? Joia? Não há dúvidas? Show de bola, maravilha. Então preste bem atenção. O lançamento ele é obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional do agente. E o lançamento ele está sujeito ao prazo decadencial, tá bom? O prazo para lançamento é um prazo decadencial, que é de 5 anos, regra geral, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, via de regra, 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador da obrigação. E, no caso de tributo feito a lançamento por homologação, 5 anos do fato gerador. 5 anos do fato gerador. Tá beleza? Tá joia? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Agora tem um detalhe relevante aqui, gente, que é o seguinte. Só para falar rápido que a gente está aqui, né? São 3 as modalidades de lançamento, tá? Só para lembrar, lançamento por declaração, artigo 147 do CTN. O contribuinte informa para o fisco a prática do fato gerador e com base nessa declaração o fisco apura o tributo devido, antecipa, apura o tributo devido, notifica o indivíduo para pagar, tá? É o caso do ITBI, você está comprando lá um imóvel, você vai ao fisco, declara, né, que pagou X naquele imóvel, o auditor calcula e notifica para pagar. Muita gente confunde lançamento por declaração com o lançamento por homologação, que está no artigo 150. Não é para confundir, são completamente diferentes, tá? O lançamento por homologação do artigo 150 é modalidade de lançamento em que o contribuinte apura, ele apura o tributo devido, ele antecipa o pagamento e ele manda para a conferência do fisco. Ou seja, o contribuinte apura, o contribuinte antecipa o pagamento, o contribuinte manda para a conferência do fisco. Então, é diferente da declaração, o contribuinte só informa a prática do fato gerador. Beleza? Então, na declaração, o contribuinte só informa a prática do fato gerador. Cuidado com isso. Extremamente importante você lembrar desta diferença, tá bom? E no lançamento de ofício não tem nem que se preocupar. Artigo 149 do CTN, o contribuinte fica em casa esperando o carnê para pagar. É o caso do IPTU, é o caso do IPVA. Lembrando que no tocante ao IPTU, o crédito é constituído pelo envio do carnê. Se o fisco municipal provar que enviou o carnê, o
crédito está constituído. Não há necessidade sequer do indivíduo receber. Se comprovar que enviou, o crédito está constituído, beleza? Não há dúvidas? Maravilha! Show de bola, galera! Então preste bem atenção, perceba, aqui nós temos efetivamente muita informação, né, até agora. Então o auditor ele é obrigado a lançar sob pena de responsabilidade funcional. São 3 as modalidades de lançamento. Uma vez praticado o lançamento, o crédito tributário está constituído após a notificação do sujeito passivo. Lembrando que no caso do IPTU, você que vai fazer prova para o município, no caso do IPTU, a constituição do crédito se dá pelo envio do carnê, sendo irrelevante o recebimento ou não pelo contribuinte, tá? Esse é o tributo, esse é o conceito de tributo. E desse gênero a gente extrai as espécies tributárias. Eu queria passar rápido, muito rápido, só falando de taxa realmente para vocês e um conceito de contribuição de melhoria, tá? A taxa é uma espécie tributária vinculada. A taxa tem como fato gerador uma atividade estatal, o que a difere do imposto, porque o imposto tem como fato gerador uma atividade do contribuinte. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. A taxa é uma espécie tributária vinculada, ou seja, o fato gerador da taxa é uma atividade, preste bem atenção, o fato gerador da taxa é uma atividade de quem? O fato gerador da taxa é uma atividade do Estado. Sem que haja a contraprestação, a cobrança é inconstitucional, tá? Existem 2 modalidades de taxa no direito tributário brasileiro, a taxa de polícia e a taxa de serviço. A taxa de polícia, que é a taxa de fiscalização, ou seja, a taxa de polícia, ela é cobrada efetivamente pelo exercício regular do poder de polícia, e a taxa de serviço, que é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, tá? A contribuição de melhoria é uma espécie tributária pouco utilizada, quando cai na prova é para a pessoa errar mesmo, mas vou dar um conceito aqui para vocês que você nunca mais vai esquecer e vai ficar fácil. O objetivo da contribuição de melhoria é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular. O objetivo da contribuição de melhoria, então, é devolver aquilo que foi gasto na proporção da valorização que o particular teve. Então não existe contribuição de pioria. Se o particular não tiver a valorização, não pode haver a cobrança. E o Estado só arrecada aquilo que gastou. E por outro lado, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Beleza? No tocante aos impostos municipais, pessoal, eu creio que nós temos aqui 2 pontos extremamente importantes que a gente não pode deixar de falar com relação à prova, né? Pode ser até uma aposta errada da minha parte, mas eu preciso fazer algumas apostas, né? Não tenho como fugir disso. E um assunto que eu acho extremamente importante, de verdade, é o tema 796 da repercussão geral, né? O tema 796 já foi julgado, já foi decidido, e você precisa saber o tema 796 para a prova, que deixa claro que a imunidade tributária com relação ao ITBI, prevista lá no 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, ela não alcança o valor de bens que excedem o capital social integralizado. Ou seja, eu estou, por exemplo, integralizando um imóvel de 100 mil reais, mas eu estou integralizando um imóvel que vale 100 mil reais na empresa, mas eu só integralizo no capital social 70 mil. 30 eu mando para a reserva de lucro. A imunidade só abrange os 70 mil que foram integralizados. Repito, a imunidade só abrange os 70 mil que foram integralizados. Isso está no tema 796, tá? Então a imunidade só abrange aquilo que foi integralizado no contrato social, tá? E um outro tema importantíssimo que a gente não tem como deixar de falar é o tema 1113 do STJ, que trata da base de cálculo do ITBI. Gente, o ITBI é o problema do município hoje, né? IPTU está consolidado, ISS tem um problema ou outro, mas efetivamente o ITBI é um grande problema, né?
O tema 1113 deixa clara a base de cálculo do ITBI. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Não está vinculado à base de cálculo do IPTU e não pode ser utilizado como piso de tributação. Tá? O valor da transação que seja declarado pelo contribuinte, ele presume-se o valor condizente com o mercado. Mas o fisco pode arbitrar? Pode, desde que garanta o contraditório num processo administrativo próprio. Desde que garanta o contraditório num processo administrativo próprio, tá? Então preste bem atenção. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Beleza, gente? Então, tema 1113, tema 796, são dois temas que merecem muito a nossa atenção para o ITBI, porque são assuntos que podem ser cobrados na prova. Agora, eu falei para vocês que o ISS tem realmente uma situação tranquila, e realmente tem, tá? O ISS é uma situação bem tranquila. Entretanto, o STJ entendeu sobre ISS, e se eu fosse você, eu ficava atentíssimo a isso aqui agora. Sempre houve uma discussão do local onde é devido o ISS. O artigo 3º da Lei Complementar 116 diz que o ISS é devido no domicílio, né, do prestador de serviço. Ressalvadas lá 25 exceções. A questão é, o STJ entendeu no julgamento do RESP 2030-087, RESP 2030-087, o nosso querido STJ entendeu que o ISS de laboratórios de análises clínicas, ele é devido no município onde houve a coleta do material, independentemente do processamento ser em outro local. Independentemente do processamento ser em outro local. Tá? O cliente precisa estar no estabelecimento para efetivamente ter autorização do plano de saúde, fazer o pagamento e efetivamente ele pega lá o resultado do seu material acontecendo, o resultado do seu exame, né? Acontecendo então nesse local a prestação de serviço. Então, no caso do serviço laboratorial, o ISS é devido no local da coleta, porque lá a operação é iniciada e concluída. Essa decisão, ela é recentíssima. Ela foi adotada agora em setembro de 2024 pelo STJ e por ser um assunto novo, afeto aos municípios, eu particularmente tomaria muito cuidado com esse assunto. Tá? Eu estou aqui chutando, óbvio, pode ser que não caia nada que envolva isso, mas eu efetivamente teria aí, enfim, essa possibilidade, né, de cair esse assunto. Um outro ponto importante, que também é uma exceção à legalidade entre aspas, mas eu acho que se você não estudou, você precisa revisar, é o tema 1084. Tema 1084 do STF. O tema 1084 merece nossa atenção máxima, porque o tema 1084 do STF, ele deixa claro que é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de IPTU de imóvel não previsto na planta genérica, desde que os critérios de avaliação técnica estejam na lei e seja garantido o contraditório ao contribuinte. Então preste bem atenção. É óbvio, gente, que todos os elementos necessários à cobrança do tributo têm que estar previstos em lei. Entretanto, se a lei municipal delegar ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel que não esteja previsto na planta genérica, ou seja, de imóvel novo, não previsto na planta genérica, o STF disse que isso é condicional, isso é possível. Por quê? Porque todos os elementos necessários estarão previstos na lei, cabendo ao Executivo tão somente fazer o cálculo, a apuração de acordo com o que a lei determinou. E tem que garantir ao cidadão, tem que garantir ao contribuinte o direito ao exercício do contraditório, tá?
Então, muito cuidado com isso, porque esse assunto merece nossa total atenção, principalmente numa prova de Procuradoria Municipal. Tá tranquilo, gente, até aqui? Bora então dar continuidade aqui nessa revisão, que a gente tem um assunto muito importante para falar, na verdade, que envolve responsabilidade tributária. Um só não, dois. Dois pontos que envolvem a responsabilidade tributária eu abordaria como revisão aqui para essa prova, porque efetivamente são dois assuntos muito importantes. A consolidação de jurisprudência no STJ, e toda a consolidação de jurisprudência no STJ é cobrável, é caível e vale a pena a gente abordar. Uma delas, né, é o tema 962 dos recursos repetitivos. O tema 962 dos recursos repetitivos é um tema extremamente importante, porque trata da responsabilidade tributária, da responsabilidade pessoal em matéria tributária, né, no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica. E esse é um ponto que, na prática, é um dos que mais afligem o empresário brasileiro e mais utilizados pelas procuradorias para que haja busca pelo patrimônio do devedor. Porque muitas vezes a pessoa jurídica ela não tem mais patrimônio, por diversos motivos, enfim. E aí o fisco quer, porque quer de qualquer jeito, buscar o patrimônio dos sócios, né? O que acontece é o seguinte: a discussão do tema 962 dos recursos repetitivos é o seguinte: na época do débito havia um administrador, na época do débito havia uma pessoa responsável pela administração da sociedade. E na época dele foi praticado o fato tirador do tributo que está em aberto. Esse sócio administrador, ele sai da sociedade, ou um administrador terceiro, que seja, ele sai da empresa. Ele deixa a empresa está organizada, não tem nenhum problema, e depois há uma dissolução irregular da sociedade, ainda que presumida. Quem é o responsável pelo pagamento do tributo? Aquele da época do fato tirador, aquele administrador da época do fato tirador, ou aquele da época em que foi caracterizada a dissolução irregular? Essa é a solução, é a pergunta que o STJ foi instado a se manifestar e a solucionar no tema 962 dos recursos repetitivos, assunto de extrema importância exatamente porque o STJ ele entendeu que o redirecionamento da execução fiscal, quando tiver fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção da dissolução irregular, não pode ser autorizado contra o sócio ou um terceiro não sócio que, embora exercesse os poderes de gerência ao tempo do fato gerador, ele não incorreu nas práticas do excesso de poder, ele não infringiu a lei, ele não infringiu o contrato social, ele se retirou da sociedade irregularmente, ele não deu causa de dissolução irregular, portanto ele não pode ser responsabilizado. Muito cuidado com isso. O administrador da sociedade ao tempo do fato gerador não é automaticamente responsabilizado no caso de inadimplemento do tributo. Tem que ficar caracterizado o dolo. Portanto, se o sócio administrador ele sai da sociedade e tempos depois a sociedade é considerada dissolvida irregularmente, o responsável será aquele que estava na gestão no momento em que houve a dissolução irregular. O responsável, repito, será aquele que estava na gestão no momento em que ocorreu a dissolução irregular. Se aquele sócio que estava na sociedade, ele não praticou nenhum ato de infração à lei, contrato social ou estatuto, ele não pode ser responsabilizado pessoalmente. Ele não pode ser responsabilizado pessoalmente. A responsabilidade pessoal, ela pressupõe o dolo, ou pelo menos a presunção de que o dolo ocorreu, conforme a súmula 435 do STJ. Então, atenção, tema 962 recursos repetitivos, tema 962 recursos repetitivos e súmula 435 do STJ são assuntos extremamente importantes. E quando eu falo extremamente, é extremamente mesmo, tá? São extremamente importantes no limite, porque efetivamente são assuntos que podem ser exigidos. Um outro assunto importantíssimo que pode ser questão de prova é o informativo 767 do STJ. No informativo 767 do STJ, a discussão envolveu a figura do IPTU. Explico melhor. O artigo 130 do Código Tributário Nacional, artigo 130, ele prevê com todas as letras
que na alienação de bens imóveis, o adquirente responde pelos tributos incidentes sobre o bem. Então, na alienação de bens imóveis, o adquirente vai responder pelos tributos que incidem sobre aquele bem imóvel. Então, comprou um imóvel com dívida de IPTU, a dívida segue o bem. Lembrando que só seguirão os bens os tributos próprio terreno, tá? Somente seguem o bem os tributos que sejam classificados como próprio terreno. Se o tributo não for próprio terreno, não vão seguir o bem. Uma taxa de fiscalização da atividade exercida no imóvel não vai seguir o bem. Agora, se for um tributo próprio terreno, ele vai sim seguir aquele bem. O parágrafo único do artigo 130 diz que a dívida não se transfere, a dívida não deverá ser transferida, tá? Se houver, e aí que está um ponto importante, a arrematação em asta pública. Se o imóvel for arrematado em asta pública, a dívida não segue o bem. Subrogam-se no preço todos os tributos que estejam em aberto. Entretanto, os municípios começaram a levantar que esse dispositivo ele tem como fundamento, ele tem como objetivo principal evitar que o arrematante seja surpreendido por uma carga tributária que ele não havia se programado. E aí, os municípios começaram a defender que, caso o edital da asta pública esteja prevendo, tá, que aquele leilão ele vai acontecer e o imóvel ele tem débitos, e o imóvel está com débitos de IPTU, os débitos se transferem, porque nesse caso não haverá surpresa para o arrematante. E o STJ, no informativo 767, tá, em 2023, ele entendeu que a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre bem imóvel é do arrematante, se houver essa expressa menção no edital de asta pública. Então, se houver a expressa menção no edital de asta pública, a responsabilidade é do arrematante. Lembrem-se disso. É extremamente importante isso. É extremamente importante. Tá? Então, senhoras e senhores, é importante porque é contrário à lei. A lei não diz isso. O CTN é claro. Se você arremata em asta pública, subrogam-se no preço todos aqueles débitos. Mas, infelizmente, a jurisprudência do STJ não anda nesse caminho. Então, atenção, atenção. Se você arremata um bem em asta pública e no edital do leilão consta que há débitos de IPTU, esses débitos serão transferidos para você. Eles não serão subrogados no preço. Beleza? Então, esses dois pontos de responsabilidade tributária são fundamentais e altamente importantes, porque são dois pontos novos, atuais, que merecem atenção. Um outro ponto que eu particularmente reputo de altíssima relevância para qualquer concurso, mas principalmente para essa prova do Ministério Público, é o seguinte, isso é muito importante, tá? Gabriel, para que haja a decretação de uma recuperação judicial, é necessário apresentar as certidões? Isso é uma discussão, gente, que efetivamente foi objeto de muitos debates, tá? Por que isso foi objeto de muitos debates? Porque durante muitos e muitos anos, apesar da previsão do próprio CTN, né, de que haveria necessidade de apresentação da certidão para a recuperação judicial, não havia, nunca houve, tá, uma lei com um parcelamento específico. E aí o que acontece? Foi consolidada uma jurisprudência no STJ, e essa jurisprudência foi no sentido de que efetivamente não caberia a apresentação de certidão para a recuperação judicial. Porque não havia débitos. Como consolidar, como administrar os débitos do contribuinte. Então, para a recuperação judicial, o STJ,
Os TJs sempre afastaram a exigência da certidão. Sempre. Entretanto, o STJ mudou essa interpretação, passando a aplicar efetivamente o artigo 191-azão do CTN. Essa alteração do STJ é uma alteração histórica, foi em outubro de 2023. Então fica muito atento a isso, tá? Foi no RESP 2.082.781. 2.082.781, tá? 20.82.781. Foi em outubro de 2023, quando o STJ disse o seguinte: a Lei 14.112, ela facilitou que o contribuinte possa equacionar os seus débitos. A Lei 14.112, ela trouxe a possibilidade da consolidação dos débitos pelo contribuinte com parcelamento, com redução do tributo, com pagamento com saldo negativo de CSLL imposto de renda. Ou seja, é possível para o contribuinte equacionar os seus débitos para obter a certidão de regularidade fiscal, que é o requisito previsto no CTN. E no próprio artigo 57 da Lei 11.101 de 2005. Então, após a possibilidade de equacionamento, com a previsão de um parcelamento especial, não é cabível, tá? A concessão da recuperação judicial com débitos em aberto, tá? Ah, Gabriel, e se o contribuinte não conseguir equacionar? Isso representa a falência da empresa? Não, não representa a falência da empresa. Não representa a falência da empresa. Se houver a ausência de certidão que o contribuinte não conseguiu equacionar, violada a previsão do artigo 57 da Lei 11.101, o que vai acontecer é a suspensão da recuperação judicial e não a falência automática, porque não tem previsão nesse sentido. Então a recuperação judicial ficará suspensa até que sejam apresentadas as certidões de regularização dos tributos, que pode ser positiva com efeito negativa, não tem nenhum problema. Não precisa ser negativa. Pode ser positiva com efeito negativa. Dá no mesmo. Tranquilo? Não há dúvidas? Legal? Maravilha. Agora tem mais um detalhe. Esse entendimento, ele não se aplica aos tributos estaduais e municipais, se não houver lei facilitando o parcelamento dos débitos. Se não houver uma lei facilitando que o contribuinte equacione os seus débitos, não poderá haver essa exigência. Ok? Tem que haver lei permitindo que o contribuinte equacione os seus débitos. Se não houver lei trazendo essa possibilidade, efetivamente esquece que não vai ser possível essa exigência de certidão. Porque na esfera federal a 14.112 já previu. Então na esfera estadual, na esfera municipal, tem que ter lei da mesma forma, caso contrário a exigência vai continuar no entendimento anterior do STJ, sendo uma exigência indevida e descabida. Tá bom? Beleza? Atenção nesse ponto, eu acho que é um ponto muito importante, pode ser que caia, pode ser que não, mas é um ponto extremamente relevante para a prova do MP, tá? Bom, e agora eu vou focar aqui nessa reta final da nossa revisão, um dos tópicos mais importantes, sem sombra de dúvidas, né, que nós estamos nos deparando atualmente, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela é, sem sombra de dúvidas, um ponto de atenção, um mundo de pontos de atenção que a gente precisa olhar, pelo menos nesse momento. Pode ser que na primeira prova do concurso, após a reforma, nada seja cobrado, mas pode ser sim que haja uma exigência sobre a reforma tributária e a gente tem que estar pronto para isso. Eu separei aqui alguns pontos da Emenda Constitucional 132, que é a emenda da reforma tributária, para que a gente possa falar, que são várias alterações, mas tem alguns pontos específicos que a gente tem
que buscar atenção a eles. Dentro da parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos novos princípios sendo criados. Tá? O artigo 145 da Constituição recebeu os parágrafos 3º e 4º com a reforma tributária. E no parágrafo 3º foram introduzidos no direito tributário o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. E no parágrafo 4º passou a ser expressa a necessidade de atenuação dos efeitos regressivos do sistema tributário, de redução dos efeitos regressivos do sistema tributário. Então, esses são novos princípios relevantíssimos. A transparência já existia, né, antes da reforma tributária, mas a justiça tributária como princípio expresso, a cooperação como princípio expresso e a defesa do meio ambiente também expresso na Constituição são relevantes para desenhar esse novo modelo do sistema tributário nacional, que é um sistema onde se busca uma transparência, uma simplicidade na arrecadação, o direito à informação ao contribuinte e uma forma do contribuinte ser tributado de acordo efetivamente com a sua renda, para que a tributação sobre o consumo não faça dele alguém que pague mais tributo do que o que é efetivamente devido, tá bom? Então, muito cuidado com isso. São pontos de atenção e relevância que a gente precisa ficar atentos, tá? Bom, senhoras e senhores, dando sequência aqui a esse nosso querido bate-papo, a gente precisa ficar atento dentro da reforma tributária a mais algumas alterações que são relevantes. Até a reforma, o artigo 149, azão da Constituição, sempre previu a possibilidade de criação da contribuição de iluminação pública pelos municípios e Distrito Federal. Com a reforma tributária, a redação do 149 azão mudou. E passou a prever que a contribuição de iluminação pública não é só para a iluminação pública. É também para o custeio e expansão da iluminação pública e dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Então agora não é taxa de iluminação pública, não é contribuição de iluminação pública. Taxa não é, desde foi declarado inconstitucional. Não é mais contribuição de iluminação pública, é contribuição de iluminação pública em monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Atenção a essa alteração, uma alteração relevante, porque agora a contribuição não é só para iluminar, mas também é para criar um Big Brother e fiscalizar todas as pessoas com o objetivo de promover a segurança. Tá bom? Beleza? Legal? Show de bola. Além disso, lá dentro de imunidade, nós temos mais uma ampliação da imunidade dos templos religiosos. Tá? No tocante aos templos religiosos, nós já vimos que houve uma extensão da imunidade na emenda constitucional 116 e agora nós temos mais uma extensão da imunidade. Por quê? O artigo 156, a linha B, ele teve uma alteração de redação. Não é mais imunidade dos templos de qualquer culto, mas das entidades religiosas e templos de qualquer culto. Então, a entidade religiosa, ainda que não tenha templo, ela vai ser imune. Inclusive as organizações assistenciais e beneficentes. E aqui é um ponto de extrema relevância, porque a emenda constitucional 132, ela amplia a imunidade do templo religioso, que é uma norma constitucional de eficácia plena, não carece de complementação, o que faz com que haja uma distinção entre as organizações assistenciais e beneficentes. Por quê? Se for uma organização assistencial e beneficente que esteja relacionada com o templo religioso, essa entidade não precisa preencher os requisitos do 14 do CTN para ser imune. Mas se ela não for ligada a um templo religioso, ela não está na linha B. A entidade beneficente que não for ligada a um templo religioso, ela está na linha C, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, que carece de complementação. E a complementação está no artigo 14 do CTN enquanto não houver lei própria.
Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui. Porque com essa extensão da imunidade, as entidades beneficentes elas passam a ser imunes, desde que estejam atreladas a um templo religioso, não havendo necessidade de preenchimento dos 3 requisitos do 14 CTN. É uma entidade beneficente que não está relacionada ao templo religioso, tem que preencher os requisitos do artigo 14 do CTN. Essa é uma distinção que eu, particularmente, se fosse fazer a prova, colocaria, porque é uma novidade e é uma mudança interessantíssima, diga-se de passagem. É uma mudança interessantíssima, tá? Bom, além disso, foi permitida a criação pela União do imposto seletivo, o imposto seletivo que vai incidir sobre os bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Vai ser a lei complementar que vai ter que regulamentar isso, mas de toda sorte ele não vai incidir na exportação, vai incidir uma única vez sobre bens e serviços, não vai integrar a própria base de cálculo, e esse é o mote da reforma tributária. Os tributos não integram a própria base de cálculo, não incidem por dentro, né? Eles passam a incidir por fora. Chama a atenção porque, apesar da criação por lei complementar, a sua alíquota terá que estar prevista em lei ordinária, tá? Então é lei ordinária ou medida provisória, beleza? Na sequência, nós temos alterações no imposto de transmissão causa-morte e doação. O ITCMD, que é um imposto estadual relevante, ele passou a ter também alterações na sua estrutura, tá? O ITCMD agora passa a ser previsto expressamente que ele é devido no domicílio do decujus ou onde tiver domicílio o doador no tocante a bens móveis. A redação anterior fazia com que houvesse uma interpretação com relação ao direito de família e direito das sucessões, hoje não, né? Onde era domiciliado o decujus, ponto. Ali vai ser devido o ITCMD com relação a bens móveis. E com relação a bens imóveis é o local da situação do bem, isso não foi alterado, tá? Agora, a redação nova do 155, parágrafo 1º, é muito interessante porque ela passa a prever expressamente a aplicação do princípio da progressividade ao ITCMD. O ITCMD passa a ser expressamente progressivo, necessariamente. Tem que ser. Todos os estados terão que adaptar as suas regras para prever a progressividade do ITCMD, tá? Para prever a progressividade do ITCMD. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A Constituição também traz uma nova imunidade para o ITCMD. Está lá no 155, parágrafo 1º, inciso 7, tá? E é importante lembrar, senhoras e senhores, que esse imposto, o ITCMD, com essa nova imunidade, né, a gente tem aí uma imunidade específica nas doações ou transmissões causa-mortes para entidades sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, tá? Então, aqui você engloba entidade beneficente religiosa, organização assistencial, científica e tal. Agora tem que ser atendido o requisito da lei complementar. Tem que vir lei complementar ainda, mas a imunidade ela já existe, tá bom? Outro tópico relevante foi o tema 825 da repercussão geral. Tema 825 da repercussão geral, o STF entendeu que não pode ser cobrado o imposto de transmissão causa-morte e doação, caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior por ausência de previsão na lei complementar, por ausência de regulamentação na lei complementar. Essa foi a previsão do nosso querido STF. Qual o ponto aqui, galera? Ponto importantíssimo, tá? A emenda, não houve a lei complementar, o STF deu prazo de 12 meses para que o Congresso regularizasse a situação, não houve a lei complementar. A reforma tributária, então, regulamentou o assunto, disse, olha, até que haja lei complementar, eu sou a reforma, eu resolvo esse negócio. Vai ser cobrado o ITCMD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior na seguinte situação. E vai ser devido lá, a Constituição prevê, ao artigo 16 da emenda constitucional 132, já prevê como é que vai ser essa incidência. Então, o tema 825 cai com a reforma tributária, que regulamenta no texto constitucional aquilo que deveria estar em lei complementar. Quem pode o mais, pode o menos, enfim. O Brasil é o país das alterações constitucionais. Beleza, galera? Tranquilo? Show?
Outra alteração relevante, IPVA. É o mais alterado do direito tributário. Por quê? Porque o IPVA até a emenda constitucional 132, ele só incidia sobre veículos automotores terrestres. Hoje, o IPVA incide sobre embarcações e aeronaves, veículos automotores terrestres e aquáticos. Veículos automotores terrestres e aquáticos. Então, muito cuidado com isso, hein? O IPVA passa a incidir sobre veículos automotores terrestres e aquáticos. Então, atenção aqui. O IPVA, ele sofre alterações com a reforma tributária e agora vai incidir sobre embarcações e aeronaves. Mas ele não vai incidir, e aí são imunidades previstas na Constituição, trazidas pela reforma tributária, sobre aeronaves agrícolas e de operador certificado de transporte aéreo. Não vai incidir sobre embarcações de transporte aquaviário, tá? E não vai incidir sobre embarcações de pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Não vai incidir sobre plataformas que se locomovem por meios próprios e não vai incidir sobre tratores e máquinas agrícolas. Atenção, é o 155, parágrafo 6º, inciso 3 da Constituição. Mas, além disso, o IPVA poderá ser diferenciado em função do tipo, isso já existia, do valor do veículo e do impacto ambiental. Atenção! Até então, o IPVA não podia ser progressivo com base no valor do veículo. É uma novidade da reforma tributária. Agora o IPVA poderá ser progressivo em razão do valor do veículo, assim como é o IPTU em razão do valor do imóvel. Então, muito cuidado. Muito cuidado. É de extrema importância. O IPVA poderá ser diferenciado em razão do valor do veículo. O IPVA poderá ser progressivo. Poderá ser progressivo. Ok? Alíquota progressiva em razão do valor do veículo. Incidirá sobre embarcações e aeronaves. Tá? Gostaria de lembrar a Vossa Excelência, nós tivemos também uma alteração no tocante ao IPTU. Alteração simples, mas é importante. No tocante ao IPTU, a reforma tributária passa a prever lá no 156, parágrafo 1º, inciso 3, que a sua base de cálculo pode ser atualizada pelo Poder Executivo, tá? Conforme critério da lei municipal. Então, a base de cálculo pode ser atualizada pelo Poder Executivo. A lei municipal passa a prever quais são os critérios e o Poder Executivo passa a definir a atualização da alíquota, né? Da base de cálculo, perdão, não é da alíquota, da base de cálculo do IPTU. Então a base de cálculo poderá ser atualizada. Ah, Gabriel, mas já era assim, não era? Era com base no 97, parágrafo 2º do CTN, uma vez que a atualização não é majoração. A reforma passa a prever expressamente que deve haver critérios definidos em lei. Uma vez que haja os critérios definidos em lei, o Poder Executivo poderá atualizar a base de cálculo do IPTU, tá bom? Além disso, nós sabemos que foram criados o IBS e a CBS. O IBS para substituir o ICMS e o ISS, que vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, mas, muito cuidado, a capacidade tributária será exercida pelo comitê gestor, que vai ser formado nos termos da lei complementar. A CBS, a contribuição sobre bens e serviços, continua sendo de competência da União, então nós não teremos essa algazarra, essa confusão para que haja a sua cobrança. A competência e capacidade serão da União Federal. Então o IBS que vai depender do comitê gestor para que seja feita a sua cobrança, porque a capacidade vai ser do comitê gestor e a competência vai ser compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Esses são os pontos, claro, de forma bastante objetiva, os pontos que eu reputo mais relevantes. Não acho que IBS e CBS possam ser questão de prova especificamente. Primeiro, que depende de muita lei complementar. Segundo, porque a transição começa em 2027 e só vai terminar em 2033. Ou seja, é muita transição, é muito tempo para que haja a sua cobrança. Então eu acho que aqueles pontos que já estão em vigor são mais passíveis de serem cobrados na sua prova. Então, eu queria encerrar por aqui, agradecer a atenção de vocês, espero que eu consiga acertar algumas das questões,
para que você possa dar esse passo tão importante na tua vida profissional. Eu me coloco à disposição, foi um prazer estar com vocês, um beijo grande, boa sorte na tua prova, vai com tudo que eu tô aqui na torcida.